Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina uma cidade que desistiu de parte de si mesma, não porque foi destruída por uma guerra ou por um desastre natural, mas porque simplesmente virou problema demais. Agora, imagina que essa parte da cidade foi cercada por muros gigantes, abandonada pelo governo e entregue ao caos. A história se passa em Paris, mas não naquela Paris turística, romântica, cheia de luzes e cartões postais. Aqui, estamos em um futuro próximo, onde áreas consideradas perigosas demais foram isoladas. O 13º distrito virou uma terra sem lei, dominada por gangues, tráfico de drogas, violência e abandono total do Estado. A polícia não entra, o governo finge que não vê. Quem mora lá precisa aprender a sobreviver. É nesse cenário vemos dois mundos completamente diferentes que acabam colidindo. De um lado, temos Leitor, um morador do B13 que só quer proteger sua família e impedir que um poderoso traficante continue destruindo tudo ao redor. Do outro, Damian, um policial de elite, especialista em missões suicidas, treinado para entrar onde ninguém mais entra. Antes mesmo de conhecer os personagens, somos apresentados a um futuro próximo em que o governo decidiu resolver a violência, isolando áreas consideradas irrecuperáveis. Muros gigantes são erguidos, policiamento é retirado e os moradores são deixados à própria sorte. O 13º distrito vira um espaço esquecido, onde a lei não entra e onde o poder passa a ser exercido pela força. Quem vive ali não é necessariamente criminoso, mas acaba convivendo diariamente com o crime porque não tem alternativa. É nesse ambiente sufocante que surge Leitor. Ele não é um herói clássico, não usa uniforme, nem faz discursos e nem acredita em salvadores. Leitor é alguém que nasceu ali, conhece o distrito como ninguém e aprendeu desde cedo que sobreviver significa se mover rápido, pensar rápido e nunca confiar totalmente em ninguém. Diferente da maioria, ele ainda acredita que aquele lugar pode ser melhor, ou pelo menos menos dominado pela violência. O grande problema é que essa crença o coloca diretamente na mira de Taha, o traficante que controla o B13 com mão de ferro. Taha não é apenas um bandido comum, ele representa o vazio de poder deixado pelo Estado. Onde o governo se ausentou, ele ocupou. Distribui drogas, impõe regras, pune quem desobedece e mantém todos sob medo constante. Quando Leitor invade seu prédio e destrói um carregamento inteiro de drogas, aquilo não é só um prejuízo financeiro, é um desafio direto à sua autoridade. É Leitor dizendo em alto e bom som que Taha não manda ali. A resposta vem de forma cruel e calculada. Sabendo que Leitor não se dobra facilmente, Taha manda sequestrar Lola, sua irmã. E aqui o filme deixa claro o quanto os laços familiares são tudo o que resta para quem vive no 13º distrito. Lola não é apenas uma refém, ela é a última âncora emocional de Leitor, a pessoa que o mantém humano em meio ao caos. O sequestro não serve apenas como chantagem, mas como forma de quebrar o espírito de alguém que ousou desafiar o sistema imposto pelo crime. Desesperado, Leitor tenta buscar ajuda fora do distrito, acreditando que, mesmo com todo o abandono, a polícia ainda possa fazer alguma coisa. É nesse momento que o filme escancara outra camada de podridão. Ao invés de proteção, ele encontra corrupção, descaso e traição. Policiais aceitam suborno, fingem ajudar e, no momento decisivo, abandonam Leitor à própria sorte. Ele leva um tiro e é jogado como lixo em uma prisão de segurança máxima, enquanto Taha continua livre, intocado, governando o 13º distrito. Esse momento é fundamental para entender quem Leitor se torna dali em diante. A queda não é apenas física, é simbólica. Ele percebe que não pode confiar nem no crime, nem no Estado. Ambos falharam, ambos usam o distrito como algo descartável. Enquanto isso, Lola permanece presa, cercada de violência, contando os dias para algo que pode nunca acontecer. Para conseguir entrar no distrito, Damian é preso de propósito e lançado para dentro do B13 como se fosse mais um detento descartável. Essa escolha já diz muito sobre como o sistema enxerga aquele lugar. Quem entra ali não deveria sair. Assim que chega,
Damian percebe rapidamente que aquele ambiente não funciona com as mesmas regras do lado de fora. Não há patrulhas, não há socorro, não há negociação. A sobrevivência depende de respeito, força e inteligência. É nesse ponto que os caminhos de Damian e Leitor finalmente se cruzam. O encontro não é amistoso. Leitor vê Damian como mais um representante do sistema que o traiu, enquanto Damian enxerga Leitor apenas como um obstáculo potencial à missão. A tensão entre os dois é constante, mas o filme é inteligente ao mostrar que ambos são, de certa forma, produtos do mesmo abandono. Um foi criado dentro do caos, o outro foi treinado para enfrentá-lo, sem questionar. A aliança entre eles nasce não da confiança, mas da necessidade. Damian precisa se mover rápido pelo distrito, e Leitor é o único que conhece cada atalho, cada telhado, cada rota de escape. Em troca, Damian promete ajudar a resgatar Lola. Não há aperto de mão solene, não há discurso de honra, apenas um acordo silencioso entre dois homens que não têm outra opção. As perseguições pelo B13 mostram que o distrito não é apenas um cenário, mas um organismo vivo. Prédios destruídos, corredores estreitos, becos improvisados e telhados viram ferramentas de sobrevivência. O parkour não é exibicionismo, é necessidade. Cada salto representa a diferença entre viver e morrer. Leitor se move como alguém que pertence àquele lugar, enquanto Damian, mesmo sendo altamente treinado, precisa se adaptar rapidamente para não ficar para trás. Enquanto avançam, eles descobrem que Taha não age sozinho. Ele mantém o controle do distrito usando o medo e a escassez, mas também está sendo manipulado. A tal bomba se torna um símbolo de poder, algo que ele acredita poder usar como escudo contra o governo. O que Taha não sabe é que, na verdade, ele é apenas mais uma peça descartável em um plano muito maior. Ao mesmo tempo, Lola tenta sobreviver dentro do cativeiro. O filme não transforma ela em uma vítima passiva. Mesmo cercada por violência, ela resiste, provoca e enfrenta seus sequestradores com coragem, deixando claro que a força de Leitor também vem dela. Isso dá ainda mais peso emocional à missão, porque não se trata apenas de ação, mas de laços humanos sendo testados ao extremo. Conforme Damien e Leitor se aproximam do esconderijo da bomba, pequenas fissuras começam a aparecer na narrativa oficial da missão. Informações não batem, ordens são vagas demais e o tempo parece calculado de forma estranha. Damien começa a perceber que não está ali apenas para salvar vidas, mas talvez para legitimar algo muito mais sombrio. Damien finalmente chega até a bomba e, nesse momento, a missão deixa de ser apenas perigosa e passa a ser absurda. Ao analisar o dispositivo, ele percebe algo que não estava nos relatórios oficiais. A bomba foi programada para explodir de qualquer forma. Não existe um verdadeiro plano de desativação. O tempo não está ali para ser vencido, está ali para ser encenado. A missão nunca foi salvar o 13º distrito, mas criar uma narrativa conveniente para justificar o que já estava decidido. Essa revelação muda completamente a postura de Damien. Pela primeira vez, ele entende que não é um herói enviado para impedir uma tragédia, mas uma peça descartável usada para dar legitimidade a um massacre. Se algo desse errado, a culpa cairia sobre os criminosos do distrito. Se desse certo, o governo apareceria como salvador. Em ambos os cenários, os moradores do B13 perderiam. Enquanto isso, Leitor finalmente consegue chegar até Lola. O reencontro dos dois não é exagerado nem melodramático, mas carregado de tensão e alívio contido. Eles não têm tempo para comemorar. A urgência é sobreviver e sair dali antes que tudo vá pelos ares. Nesse ponto, Leitor já não luta apenas pela irmã, mas por todo um distrito que foi condenado sem direito de defesa. O confronto final com Taha deixa claro o quanto ele sempre esteve fora do controle. Ao descobrir que também será descartado, Taha reage com desespero, revelando que o crime organizado dentro do B13 nunca passou de uma ferramenta útil para quem governava do lado de fora. Ele acreditava ter poder, mas era apenas tolerado enquanto servia a um propósito maior. Quando esse propósito acabou, ele se tornou irrelevante. Damien e Leitor, agora plenamente conscientes do plano, tomam a decisão mais perigosa possível: expor a verdade. Em vez de apenas fugir e salvar a própria pele, eles levam a bomba para fora do distrito e a entregam diretamente às autoridades, diante de câmeras e testemunhas. É um movimento ousado, porque força o sistema a se encarar no espelho.
Não dá mais para fingir que nada aconteceu. A tentativa de destruir o 13º distrito não era apenas física, mas simbólica. Era a confirmação de que aquelas vidas não importavam. Ao impedir a explosão e tornar o plano público, Damien e Leitô quebram essa lógica, ainda que não a destruam completamente. O desfecho não entrega um final completamente feliz, e isso é proposital. O 13º distrito continua existindo, os muros continuam de pé, e o abandono não desaparece de uma hora para a noite. Mas algo muda. A mentira é exposta, o silêncio é quebrado, e em um mundo construído sobre decisões tomadas à distância, isso já é um ato de rebelião enorme. Damien retorna ao sistema sabendo que jamais poderá enxergá-lo da mesma forma. Leitô permanece no distrito, agora não apenas como sobrevivente, mas como símbolo de resistência. O filme termina deixando claro que a luta não acabou, porque nunca foi só sobre uma bomba. Sempre foi sobre quem tem o direito de existir e quem é considerado descartável. Imagina uma cidade que desistiu de parte de si mesma. Não porque foi destruída por uma guerra ou por um desastre natural, mas porque simplesmente virou problema demais. Agora, imagina que essa parte da cidade foi cercada por muros gigantes, abandonada pelo governo e entregue ao caos. A história se passa em Paris, mas não naquela Paris turística, romântica, cheia de luzes e cartões postais. Aqui, estamos em um futuro próximo, onde áreas consideradas perigosas demais foram isoladas. O 13º distrito virou uma terra sem lei, dominada por gangues, tráfico de drogas, violência e abandono total do Estado. A polícia não entra, o governo finge que não vê. Quem mora lá precisa aprender a sobreviver. É nesse cenário vemos dois mundos completamente diferentes que acabam colidindo. De um lado, temos Leitô, um morador do B13 que só quer proteger sua família e impedir que um poderoso traficante continue destruindo tudo ao redor. Do outro, Damien, um policial de elite, especialista em missões suicidas, treinado para entrar onde ninguém mais entra. Antes mesmo de conhecer os personagens, somos apresentados a um futuro próximo em que o governo decidiu resolver a violência, isolando áreas consideradas irrecuperáveis. Muros gigantes são erguidos, policiamento é retirado e os moradores são deixados à própria sorte. O 13º distrito vira um espaço esquecido, onde a lei não entra e onde o poder passa a ser exercido pela força. Quem vive ali não é necessariamente criminoso, mas acaba convivendo diariamente com o crime porque não tem alternativa. É nesse ambiente sufocante que surge Leitô. Ele não é um herói clássico, não usa uniforme, nem faz discursos e nem acredita em salvadores. Leitô é alguém que nasceu ali, conhece o distrito como ninguém e aprendeu desde cedo que sobreviver significa se mover rápido, pensar rápido e nunca confiar totalmente em ninguém. Diferente da maioria, ele ainda acredita que aquele lugar pode ser melhor, ou pelo menos menos dominado pela violência. O grande problema é que essa crença o coloca diretamente na mira de Taha, o traficante que controla o B13 com mão de ferro. Taha não é apenas um bandido comum, ele representa o vazio de poder deixado pelo Estado. Onde o governo se ausentou, ele ocupou. Distribui drogas, impõe regras, pune quem desobedece e mantém todos sob medo constante. Quando Leitô invade seu prédio e destrói um carregamento inteiro de drogas, aquilo não é só um prejuízo financeiro, é um desafio direto à sua autoridade. É Leitô dizendo em alto e bom som que Taha não manda ali. A resposta vem de forma cruel e calculada. Sabendo que Leitô não se dobra facilmente, Taha manda sequestrar Lola, sua irmã. E aqui o filme deixa claro o quanto os laços familiares são tudo o que resta para quem vive no 13º distrito. Lola não é apenas uma refém, ela é a última âncora emocional de Leitô, a pessoa que o mantém humano em meio ao caos. O sequestro não serve apenas como chantagem, mas como forma de quebrar o espírito de alguém que ousou desafiar o sistema imposto pelo crime. Desesperado, Leitô tenta buscar ajuda fora do distrito, acreditando que, mesmo com todo o abandono, a polícia ainda possa fazer alguma coisa. É nesse momento que o filme escancara outra camada de podridão. Ao invés de proteção, ele encontra corrupção, descaso e traição. Policiais aceitam suborno, fingem ajudar e, no momento decisivo, abandonam Leitô à própria sorte.
Ele leva um tiro e é jogado como lixo em uma prisão de segurança máxima, enquanto Taha continua livre, intocado, governando o 13º distrito. Esse momento é fundamental para entender quem Leitor se torna dali em diante. A queda não é apenas física, é simbólica. Ele percebe que não pode confiar nem no crime, nem no Estado. Ambos falharam. Ambos usam o distrito como algo descartável. Enquanto isso, Lola permanece presa, cercada de violência, contando os dias para algo que pode nunca acontecer. Para conseguir entrar no distrito, Damian é preso de propósito e lançado para dentro do B13 como se fosse mais um detento descartável. Essa escolha já diz muito sobre como o sistema enxerga aquele lugar. Quem entra ali não deveria sair. Assim que chega, Damian percebe rapidamente que aquele ambiente não funciona com as mesmas regras do lado de fora. Não há patrulhas, não há socorro, não há negociação. A sobrevivência depende de respeito, força e inteligência. É nesse ponto que os caminhos de Damian e Leitor finalmente se cruzam. O encontro não é amistoso. Leitor vê Damian como mais um representante do sistema que o traiu, enquanto Damian enxerga Leitor apenas como um obstáculo potencial à missão. A tensão entre os dois é constante, mas o filme é inteligente ao mostrar que ambos são, de certa forma, produtos do mesmo abandono. Um foi criado dentro do caos, o outro foi treinado para enfrentá-lo, sem questionar. A aliança entre eles nasce não da confiança, mas da necessidade. Damian precisa se mover rápido pelo distrito, e Leitor é o único que conhece cada atalho, cada telhado, cada rota de escape. Em troca, Damian promete ajudar a resgatar Lola. Não há aperto de mão solene, não há discurso de honra, apenas um acordo silencioso entre dois homens que não têm outra opção. As perseguições pelo B13 mostram que o distrito não é apenas um cenário, mas um organismo vivo. Prédios destruídos, corredores estreitos, becos improvisados e telhados viram ferramentas de sobrevivência. O parkour não é exibicionismo, é necessidade. Cada salto representa a diferença entre viver e morrer. Leitor se move como alguém que pertence àquele lugar, enquanto Damian, mesmo sendo altamente treinado, precisa se adaptar rapidamente para não ficar para trás. Enquanto avançam, eles descobrem que Taha não age sozinho. Ele mantém o controle do distrito usando o medo e a escassez, mas também está sendo manipulado. A tal bomba se torna um símbolo de poder, algo que ele acredita poder usar como escudo contra o governo. O que Taha não sabe é que, na verdade, ele é apenas mais uma peça descartável em um plano muito maior. Ao mesmo tempo, Lola tenta sobreviver dentro do cativeiro. O filme não transforma ela em uma vítima passiva. Mesmo cercada por violência, ela resiste, provoca e enfrenta seus sequestradores com coragem, deixando claro que a força de Leitor também vem dela. Isso dá ainda mais peso emocional à missão, porque não se trata apenas de ação, mas de laços humanos sendo testados ao extremo. Conforme Damian e Leitor se aproximam do esconderijo da bomba, pequenas fissuras começam a aparecer na narrativa oficial da missão. Informações não batem, ordens são vagas demais e o tempo parece calculado de forma estranha. Damian começa a perceber que não está ali apenas para salvar vidas, mas talvez para legitimar algo muito mais sombrio. Damian finalmente chega até a bomba e, nesse momento, a missão deixa de ser apenas perigosa e passa a ser absurda. Ao analisar o dispositivo, ele percebe algo que não estava nos relatórios oficiais. A bomba foi programada para explodir de qualquer forma. Não existe um verdadeiro plano de desativação. O tempo não está ali para ser vencido, está ali para ser encenado. A missão nunca foi salvar o 13º distrito, mas criar uma narrativa conveniente para justificar o que já estava decidido. Essa revelação muda completamente a postura de Damian. Pela primeira vez, ele entende que não é um herói enviado para impedir uma tragédia, mas uma peça descartável usada para dar legitimidade a um massacre. Se algo desse errado, a culpa cairia sobre os criminosos do distrito. Se desse certo, o governo apareceria como salvador. Em ambos os cenários, os moradores do B13 perderiam. Enquanto isso, Leitor finalmente consegue chegar até Lola. O reencontro dos dois não é exagerado nem melodramático, mas carregado de tensão e alívio contido. Eles não têm tempo para comemorar. A urgência é sobreviver e sair dali antes que tudo vá pelos ares. Nesse ponto, Leitor já não luta apenas pela irmã,
mas por todo um distrito que foi condenado sem direito de defesa. O confronto final com Taha deixa claro o quanto ele sempre esteve fora do controle. Ao descobrir que também será descartado, Taha reage com desespero, revelando que o crime organizado dentro do B13 nunca passou de uma ferramenta útil para quem governava do lado de fora. Ele acreditava ter poder, mas era apenas tolerado enquanto servia a um propósito maior. Quando esse propósito acabou, ele se tornou irrelevante. Damien e Leitô, agora plenamente conscientes do plano, tomam a decisão mais perigosa possível: expor a verdade. Em vez de apenas fugir e salvar a própria pele, eles levam a bomba para fora do distrito e a entregam diretamente às autoridades, diante de câmeras e testemunhas. É um movimento ousado, porque força o sistema a se encarar no espelho. Não dá mais para fingir que nada aconteceu. A tentativa de destruir o 13º distrito não era apenas física, mas simbólica. Era a confirmação de que aquelas vidas não importavam. Ao impedir a explosão e tornar o plano público, Damien e Leitô quebram essa lógica, ainda que não a destruam completamente. O desfecho não entrega um final completamente feliz, e isso é proposital. O 13º distrito continua existindo, os muros continuam de pé, e o abandono não desaparece de uma hora para a noite. Mas algo muda. A mentira é exposta, o silêncio é quebrado, e em um mundo construído sobre decisões tomadas à distância, isso já é um ato de rebelião enorme. Damien retorna ao sistema sabendo que jamais poderá enxergá-lo da mesma forma. Leitô permanece no distrito, agora não apenas como sobrevivente, mas como símbolo de resistência. O filme termina deixando claro que a luta não acabou, porque nunca foi só sobre uma bomba. Sempre foi sobre quem tem o direito de existir e quem é considerado descartável. Imagina uma cidade que desistiu de parte de si mesma. Não porque foi destruída por uma guerra ou por um desastre natural, mas porque simplesmente virou problema demais. Agora, imagina que essa parte da cidade foi cercada por muros gigantes, abandonada pelo governo e entregue ao caos. A história se passa em Paris, mas não naquela Paris turística, romântica, cheia de luzes e cartões postais. Aqui, estamos em um futuro próximo, onde áreas consideradas perigosas demais foram isoladas. O 13º distrito virou uma terra sem lei, dominada por gangues, tráfico de drogas, violência e abandono total do Estado. A polícia não entra, o governo finge que não vê. Quem mora lá precisa aprender a sobreviver. É nesse cenário vemos dois mundos completamente diferentes que acabam colidindo. De um lado, temos Leitô, um morador do B13 que só quer proteger sua família e impedir que um poderoso traficante continue destruindo tudo ao redor. Do outro, Damien, um policial de elite, especialista em missões suicidas, treinado para entrar onde ninguém mais entra. Antes mesmo de conhecer os personagens, somos apresentados a um futuro próximo em que o governo decidiu resolver a violência, isolando áreas consideradas irrecuperáveis. Muros gigantes são erguidos, policiamento é retirado e os moradores são deixados à própria sorte. O 13º distrito vira um espaço esquecido, onde a lei não entra e onde o poder passa a ser exercido pela força. Quem vive ali não é necessariamente criminoso, mas acaba convivendo diariamente com o crime porque não tem alternativa. É nesse ambiente sufocante que surge Leitô. Ele não é um herói clássico, não usa uniforme, nem faz discursos e nem acredita em salvadores. Leitô é alguém que nasceu ali, conhece o distrito como ninguém e aprendeu desde cedo que sobreviver significa se mover rápido, pensar rápido e nunca confiar totalmente em ninguém. Diferente da maioria, ele ainda acredita que aquele lugar pode ser melhor, ou pelo menos menos dominado pela violência. O grande problema é que essa crença o coloca diretamente na mira de Taha, o traficante que controla o B13 com mão de ferro. Taha não é apenas um bandido comum, ele representa o vazio de poder deixado pelo Estado. Onde o governo se ausentou, ele ocupou. Distribui drogas, impõe regras, pune quem desobedece e mantém todos sob medo constante. Quando Leitô invade seu prédio e destrói um carregamento inteiro de drogas, aquilo não é só um prejuízo financeiro, é um desafio direto à sua autoridade. É Leitô dizendo em alto e bom som que Taha não manda ali. A resposta vem de forma cruel e calculada.
Sabendo que Leitor não se dobra facilmente, Tarra manda sequestrar Lola, sua irmã. E aqui o filme deixa claro o quanto os laços familiares são tudo o que resta para quem vive no 13º distrito. Lola não é apenas uma refém, ela é a última âncora emocional de Leitor, a pessoa que o mantém humano em meio ao caos. O sequestro não serve apenas como chantagem, mas como forma de quebrar o espírito de alguém que ousou desafiar o sistema imposto pelo crime. Desesperado, Leitor tenta buscar ajuda fora do distrito, acreditando que, mesmo com todo o abandono, a polícia ainda possa fazer alguma coisa. É nesse momento que o filme escancara outra camada de podridão. Ao invés de proteção, ele encontra corrupção, descaso e traição. Policiais aceitam suborno, fingem ajudar e, no momento decisivo, abandonam Leitor à própria sorte. Ele leva um tiro e é jogado como lixo em uma prisão de segurança máxima, enquanto Tarra continua livre, intocado, governando o 13º distrito. Esse momento é fundamental para entender quem Leitor se torna dali em diante. A queda não é apenas física, é simbólica. Ele percebe que não pode confiar nem no crime, nem no Estado. Ambos falharam, ambos usam o distrito como algo descartável. Enquanto isso, Lola permanece presa, cercada de violência, contando os dias para algo que pode nunca acontecer. Para conseguir entrar no distrito, Damian é preso de propósito e lançado para dentro do B13 como se fosse mais um detento descartável. Essa escolha já diz muito sobre como o sistema enxerga aquele lugar. Quem entra ali não deveria sair. Assim que chega, Damian percebe rapidamente que aquele ambiente não funciona com as mesmas regras do lado de fora. Não há patrulhas, não há socorro, não há negociação. A sobrevivência depende de respeito, força e inteligência. É nesse ponto que os caminhos de Damian e Leitor finalmente se cruzam. O encontro não é amistoso. Leitor vê Damian como mais um representante do sistema que o traiu, enquanto Damian enxerga Leitor apenas como um obstáculo potencial à missão. A tensão entre os dois é constante, mas o filme é inteligente ao mostrar que ambos são, de certa forma, produtos do mesmo abandono. Um foi criado dentro do caos, o outro foi treinado para enfrentá-lo, sem questionar. A aliança entre eles nasce não da confiança, mas da necessidade. Damian precisa se mover rápido pelo distrito, e Leitor é o único que conhece cada atalho, cada telhado, cada rota de escape. Em troca, Damian promete ajudar a resgatar Lola. Não há aperto de mão solene, não há discurso de honra, apenas um acordo silencioso entre dois homens que não têm outra opção. As perseguições pelo B13 mostram que o distrito não é apenas um cenário, mas um organismo vivo. Prédios destruídos, corredores estreitos, becos improvisados e telhados viram ferramentas de sobrevivência. O parkour não é exibicionismo, é necessidade. Cada salto representa a diferença entre viver e morrer. Leitor se move como alguém que pertence àquele lugar, enquanto Damian, mesmo sendo altamente treinado, precisa se adaptar rapidamente para não ficar para trás. Enquanto avançam, eles descobrem que Taha não age sozinho. Ele mantém o controle do distrito usando o medo e a escassez, mas também está sendo manipulado. A tal bomba se torna um símbolo de poder, algo que ele acredita poder usar como escudo contra o governo. O que Taha não sabe é que, na verdade, ele é apenas mais uma peça descartável em um plano muito maior. Ao mesmo tempo, Lola tenta sobreviver dentro do cativeiro. O filme não transforma ela em uma vítima passiva. Mesmo cercada por violência, ela resiste, provoca e enfrenta seus sequestradores com coragem, deixando claro que a força de Leitor também vem dela. Isso dá ainda mais peso emocional à missão, porque não se trata apenas de ação, mas de laços humanos sendo testados ao extremo. Conforme Damien e Leitor se aproximam do esconderijo da bomba, pequenas fissuras começam a aparecer na narrativa oficial da missão. Informações não batem, ordens são vagas demais e o tempo parece calculado de forma estranha. Damien começa a perceber que não está ali apenas para salvar vidas, mas talvez para legitimar algo muito mais sombrio. Damien finalmente chega até a bomba e, nesse momento, a missão deixa de ser apenas perigosa e passa a ser absurda. Ao analisar o dispositivo, ele percebe algo que não estava nos relatórios oficiais. A bomba foi programada para explodir de qualquer forma. Não existe um verdadeiro plano de desativação. O tempo não está ali para ser vencido, está ali para ser encenado.
A missão nunca foi salvar o 13º distrito, mas criar uma narrativa conveniente para justificar o que já estava decidido. Essa revelação muda completamente a postura de Damien. Pela primeira vez, ele entende que não é um herói enviado para impedir uma tragédia, mas uma peça descartável usada para dar legitimidade a um massacre. Se algo desse errado, a culpa cairia sobre os criminosos do distrito. Se desse certo, o governo apareceria como salvador. Em ambos os cenários, os moradores do B13 perderiam. Enquanto isso, Leitor finalmente consegue chegar até Lola. O reencontro dos dois não é exagerado nem melodramático, mas carregado de tensão e alívio contido. Eles não têm tempo para comemorar. A urgência é sobreviver e sair dali antes que tudo vá pelos ares. Nesse ponto, Leitor já não luta apenas pela irmã, mas por todo um distrito que foi condenado sem direito de defesa. O confronto final com Taha deixa claro o quanto ele sempre esteve fora do controle. Ao descobrir que também será descartado, Taha reage com desespero, revelando que o crime organizado dentro do B13 nunca passou de uma ferramenta útil para quem governava do lado de fora. Ele acreditava ter poder, mas era apenas tolerado enquanto servia a um propósito maior. Quando esse propósito acabou, ele se tornou irrelevante. Damien e Leitor, agora plenamente conscientes do plano, tomam a decisão mais perigosa possível: expor a verdade. Em vez de apenas fugir e salvar a própria pele, eles levam a bomba para fora do distrito e a entregam diretamente às autoridades, diante de câmeras e testemunhas. É um movimento ousado, porque força o sistema a se encarar no espelho. Não dá mais para fingir que nada aconteceu. A tentativa de destruir o 13º distrito não era apenas física, mas simbólica. Era a confirmação de que aquelas vidas não importavam. Ao impedir a explosão e tornar o plano público, Damien e Leitor quebram essa lógica, ainda que não a destruam completamente. O desfecho não entrega um final completamente feliz, e isso é proposital. O 13º distrito continua existindo, os muros continuam de pé, e o abandono não desaparece de uma hora para a noite. Mas algo muda. A mentira é exposta, o silêncio é quebrado, e em um mundo construído sobre decisões tomadas à distância, isso já é um ato de rebelião enorme. Damien retorna ao sistema sabendo que jamais poderá enxergá-lo da mesma forma. Leitor permanece no distrito, agora não apenas como sobrevivente, mas como símbolo de resistência. O filme termina deixando claro que a luta não acabou, porque nunca foi só sobre uma bomba. Sempre foi sobre quem tem o direito de existir e quem é considerado descartável. Imagina uma cidade que desistiu de parte de si mesma. Não porque foi destruída por uma guerra ou por um desastre natural, mas porque simplesmente virou problema demais. Agora, imagina que essa parte da cidade foi cercada por muros gigantes, abandonada pelo governo e entregue ao caos. A história se passa em Paris, mas não naquela Paris turística, romântica, cheia de luzes e cartões postais. Aqui, estamos em um futuro próximo, onde áreas consideradas perigosas demais foram isoladas. O 13º distrito virou uma terra sem lei, dominada por gangues, tráfico de drogas, violência e abandono total do Estado. A polícia não entra, o governo finge que não vê. Quem mora lá precisa aprender a sobreviver. É nesse cenário vemos dois mundos completamente diferentes que acabam colidindo. De um lado, temos Leitor, um morador do B13 que só quer proteger sua família e impedir que um poderoso traficante continue destruindo tudo ao redor. Do outro, Damien, um policial de elite, especialista em missões suicidas, treinado para entrar onde ninguém mais entra. Antes mesmo de conhecer os personagens, somos apresentados a um futuro próximo em que o governo decidiu resolver a violência, isolando áreas consideradas irrecuperáveis. Muros gigantes são erguidos, policiamento é retirado e os moradores são deixados à própria sorte. O 13º distrito vira um espaço esquecido, onde a lei não entra e onde o poder passa a ser exercido pela força. Quem vive ali não é necessariamente criminoso, mas acaba convivendo diariamente com o crime porque não tem alternativa. É nesse ambiente sufocante que surge Leitor. Ele não é um herói clássico, não usa uniforme, nem faz discursos e nem acredita em salvadores. Leitor é alguém que nasceu ali, conhece o distrito como ninguém e aprendeu desde cedo que sobreviver significa se mover rápido, pensar rápido e nunca confiar totalmente em ninguém.
Diferente da maioria, ele ainda acredita que aquele lugar pode ser melhor, ou pelo menos menos dominado pela violência. O grande problema é que essa crença o coloca diretamente na mira de Taha, o traficante que controla o D13 com mão de ferro. Taha não é apenas um bandido comum, ele representa o vazio de poder deixado pelo Estado. Onde o governo se ausentou, ele ocupou. Distribui drogas, impõe regras, pune quem desobedece e mantém todos sob medo constante. Quando Leitor invade seu prédio e destrói um carregamento inteiro de drogas, aquilo não é só um prejuízo financeiro, é um desafio direto à sua autoridade. É Leitor dizendo em alto e bom som que Taha não manda ali. A resposta vem de forma cruel e calculada. Sabendo que Leitor não se dobra facilmente, Taha manda sequestrar Lola, sua irmã. E aqui o filme deixa claro o quanto os laços familiares são tudo o que resta para quem vive no 13º distrito. Lola não é apenas uma refém, ela é a última âncora emocional de Leitor, a pessoa que o mantém humano em meio ao caos. O sequestro não serve apenas como chantagem, mas como forma de quebrar o espírito de alguém que ousou desafiar o sistema imposto pelo crime. Desesperado, Leitor tenta buscar ajuda fora do distrito, acreditando que, mesmo com todo o abandono, a polícia ainda possa fazer alguma coisa. É nesse momento que o filme escancara outra camada de podridão. Ao invés de proteção, ele encontra corrupção, descaso e traição. Policiais aceitam suborno, fingem ajudar e, no momento decisivo, abandonam Leitor à própria sorte. Ele leva um tiro e é jogado como lixo em uma prisão de segurança máxima, enquanto Taha continua livre, intocado, governando o 13º distrito. Esse momento é fundamental para entender quem Leitor se torna dali em diante. A queda não é apenas física, é simbólica. Ele percebe que não pode confiar nem no crime, nem no Estado. Ambos falharam, ambos usam o distrito como algo descartável. Enquanto isso, Lola permanece presa, cercada de violência, contando os dias para algo que pode nunca acontecer. Para conseguir entrar no distrito, Damian é preso de propósito e lançado para dentro do B13 como se fosse mais um detento descartável. Essa escolha já diz muito sobre como o sistema enxerga aquele lugar. Quem entra ali não deveria sair. Assim que chega, Damian percebe rapidamente que aquele ambiente não funciona com as mesmas regras do lado de fora. Não há patrulhas, não há socorro, não há negociação. A sobrevivência depende de respeito, força e inteligência. É nesse ponto que os caminhos de Damian e Leitor finalmente se cruzam. O encontro não é amistoso. Leitor vê Damian como mais um representante do sistema que o traiu, enquanto Damian enxerga Leitor apenas como um obstáculo potencial à missão. A tensão entre os dois é constante, mas o filme é inteligente ao mostrar que ambos são, de certa forma, produtos do mesmo abandono. Um foi criado dentro do caos, o outro foi treinado para enfrentá-lo, sem questionar. A aliança entre eles nasce não da confiança, mas da necessidade. Damian precisa se mover rápido pelo distrito, e Leitor é o único que conhece cada atalho, cada telhado, cada rota de escape. Em troca, Damian promete ajudar a resgatar Lola. Não há aperto de mão solene, não há discurso de honra, apenas um acordo silencioso entre dois homens que não têm outra opção. As perseguições pelo B13 mostram que o distrito não é apenas um cenário, mas um organismo vivo. Prédios destruídos, corredores estreitos, becos improvisados e telhados viram ferramentas de sobrevivência. O parkour não é exibicionismo, é necessidade. Cada salto representa a diferença entre viver e morrer. Leitor se move como alguém que pertence àquele lugar, enquanto Damian, mesmo sendo altamente treinado, precisa se adaptar rapidamente para não ficar para trás. Enquanto avançam, eles descobrem que Taha não age sozinho. Ele mantém o controle do distrito usando o medo e a escassez, mas também está sendo manipulado. A tal bomba se torna um símbolo de poder, algo que ele acredita poder usar como escudo contra o governo. O que Taha não sabe é que, na verdade, ele é apenas mais uma peça descartável em um plano muito maior. Ao mesmo tempo, Lola tenta sobreviver dentro do cativeiro. O filme não transforma ela em uma vítima passiva. Mesmo cercada por violência, ela resiste, provoca e enfrenta seus sequestradores com coragem, deixando claro que a força de Leitor também vem dela. Isso dá ainda mais peso emocional à missão, porque não se trata apenas de ação,
mas de laços humanos sendo testados ao extremo. Conforme Damien e Leitor se aproximam do esconderijo da bomba, pequenas fissuras começam a aparecer na narrativa oficial da missão. Informações não batem, ordens são vagas demais e o tempo parece calculado de forma estranha. Damien começa a perceber que não está ali apenas para salvar vidas, mas talvez para legitimar algo muito mais sombrio. Damien finalmente chega até a bomba e, nesse momento, a missão deixa de ser apenas perigosa e passa a ser absurda. Ao analisar o dispositivo, ele percebe algo que não estava nos relatórios oficiais. A bomba foi programada para explodir de qualquer forma. Não existe um verdadeiro plano de desativação. O tempo não está ali para ser vencido, está ali para ser encenado. A missão nunca foi salvar o 13º Distrito, mas criar uma narrativa conveniente para justificar o que já estava decidido. Essa revelação muda completamente a postura de Damien. Pela primeira vez, ele entende que não é um herói enviado para impedir uma tragédia, mas uma peça descartável usada para dar legitimidade a um massacre. Se algo desse errado, a culpa cairia sobre os criminosos do distrito. Se desse certo, o governo apareceria como salvador. Em ambos os cenários, os moradores do B13 perderiam. Enquanto isso, Leitor finalmente consegue chegar até Lola. O reencontro dos dois não é exagerado nem melodramático, mas carregado de tensão e alívio contido. Eles não têm tempo para comemorar. A urgência é sobreviver e sair dali antes que tudo vá pelos ares. Nesse ponto, Leitor já não luta apenas pela irmã, mas por todo um distrito que foi condenado sem direito de defesa. O confronto final com Taha deixa claro o quanto ele sempre esteve fora do controle. Ao descobrir que também será descartado, Taha reage com desespero, revelando que o crime organizado dentro do B13 nunca passou de uma ferramenta útil para quem governava do lado de fora. Ele acreditava ter poder, mas era apenas tolerado enquanto servia a um propósito maior. Quando esse propósito acabou, ele se tornou irrelevante. Damien e Leitor, agora plenamente conscientes do plano, tomam a decisão mais perigosa possível: expor a verdade. Em vez de apenas fugir e salvar a própria pele, eles levam a bomba para fora do distrito e a entregam diretamente às autoridades, diante de câmeras e testemunhas. É um movimento ousado, porque força o sistema a se encarar no espelho. Não dá mais para fingir que nada aconteceu. A tentativa de destruir o 13º Distrito não era apenas física, mas simbólica. Era a confirmação de que aquelas vidas não importavam. Ao impedir a explosão e tornar o plano público, Damien e Leitor quebram essa lógica, ainda que não a destruam completamente. O desfecho não entrega um final completamente feliz, e isso é proposital. O 13º Distrito continua existindo, os muros continuam de pé, e o abandono não desaparece de uma hora para a noite. Mas algo muda. A mentira é exposta, o silêncio é quebrado, e em um mundo construído sobre decisões tomadas à distância, isso já é um ato de rebelião enorme. Damien retorna ao sistema, sabendo que jamais poderá enxergá-lo da mesma forma. Leitor permanece no distrito, agora não apenas como sobrevivente, mas como símbolo de resistência. O filme termina deixando claro que a luta não acabou, porque nunca foi só sobre uma bomba. Sempre foi sobre quem tem o direito de existir e quem é considerado descartável. Imagina uma cidade que desistiu de parte de si mesma. Não porque foi destruída por uma guerra ou por um desastre natural, mas porque simplesmente virou problema demais. Agora, imagina que essa parte da cidade foi cercada por muros gigantes, abandonada pelo governo e entregue ao caos. A história se passa em Paris, mas não naquela Paris turística, romântica, cheia de luzes e cartões postais. Aqui, estamos em um futuro próximo, onde áreas consideradas perigosas demais foram isoladas. O 13º Distrito virou uma terra sem lei, dominada por gangues, tráfico de drogas, violência e abandono total do Estado. A polícia não entra, o governo finge que não vê. Quem mora lá precisa aprender a sobreviver. É nesse cenário vemos dois mundos completamente diferentes que acabam colidindo. De um lado, temos Leitor, um morador do B13 que só quer proteger sua família e impedir que um poderoso traficante continue destruindo tudo ao redor. Do outro, Damien, um policial de elite, especialista em missões suicidas, treinado para entrar onde ninguém mais entra.
Antes mesmo de conhecer os personagens, somos apresentados a um futuro próximo em que o governo decidiu resolver a violência, isolando áreas consideradas irrecuperáveis. Muros gigantes são erguidos, policiamento é retirado e os moradores são deixados à própria sorte. O 13º distrito vira um espaço esquecido, onde a lei não entra e onde o poder passa a ser exercido pela força. Quem vive ali não é necessariamente criminoso, mas acaba convivendo diariamente com o crime porque não tem alternativa. É nesse ambiente sufocante que surge Leito. Ele não é um herói clássico, não usa uniforme, nem faz discursos e nem acredita em salvadores. Leito é alguém que nasceu ali, conhece o distrito como ninguém e aprendeu desde cedo que sobreviver significa se mover rápido, pensar rápido e nunca confiar totalmente em ninguém. Diferente da maioria, ele ainda acredita que aquele lugar pode ser melhor, ou pelo menos menos dominado pela violência. O grande problema é que essa crença o coloca diretamente na mira de Tarra, o traficante que controla o D13 com mão de ferro. Tarra não é apenas um bandido comum, ele representa o vazio de poder deixado pelo Estado. Onde o governo se ausentou, ele ocupou. Distribui drogas, impõe regras, pune quem desobedece e mantém todos sob medo constante. Quando Leito invade seu prédio e destrói um carregamento inteiro de drogas, aquilo não é só um prejuízo financeiro, é um desafio direto à sua autoridade. É Leito dizendo em alto e bom som que Tarra não manda ali. A resposta vem de forma cruel e calculada. Sabendo que Leito não se dobra facilmente, Tarra manda sequestrar Lola, sua irmã. E aqui o filme deixa claro o quanto os laços familiares são tudo o que resta para quem vive no 13º distrito. Lola não é apenas uma refém, ela é a última âncora emocional de Leito, a pessoa que o mantém humano em meio ao caos. O sequestro não serve apenas como chantagem, mas como forma de quebrar o espírito de alguém que ousou desafiar o sistema imposto pelo crime. Desesperado, Leito tenta buscar ajuda fora do distrito, acreditando que, mesmo com todo o abandono, a polícia ainda possa fazer alguma coisa. É nesse momento que o filme escancara outra camada de podridão. Ao invés de proteção, ele encontra corrupção, descaso e traição. Policiais aceitam suborno, fingem ajudar e, no momento decisivo, abandonam Leito à própria sorte. Ele leva um tiro e é jogado como lixo em uma prisão de segurança máxima, enquanto Tarra continua livre, intocado, governando o 13º distrito. Esse momento é fundamental para entender quem Leito se torna dali em diante. A queda não é apenas física, é simbólica. Ele percebe que não pode confiar nem no crime, nem no Estado. Ambos falharam, ambos usam o distrito como algo descartável. Enquanto isso, Lola permanece presa, cercada de violência, contando os dias para algo que pode nunca acontecer. Para conseguir entrar no distrito, Damian é preso de propósito e lançado para dentro do B13 como se fosse mais um detento descartável. Essa escolha já diz muito sobre como o sistema enxerga aquele lugar. Quem entra ali não deveria sair. Assim que chega, Damian percebe rapidamente que aquele ambiente não funciona com as mesmas regras do lado de fora. Não há patrulhas, não há socorro, não há negociação. A sobrevivência depende de respeito, força e inteligência. É nesse ponto que os caminhos de Damian e Leito finalmente se cruzam. O encontro não é amistoso. Leito vê Damian como mais um representante do sistema que o traiu, enquanto Damian enxerga Leito apenas como um obstáculo potencial à missão. A tensão entre os dois é constante, mas o filme é inteligente ao mostrar que ambos são, de certa forma, produtos do mesmo abandono. Um foi criado dentro do caos, o outro foi treinado para enfrentá-lo, sem questionar. A aliança entre eles nasce não da confiança, mas da necessidade. Damian precisa se mover rápido pelo distrito, e Leito é o único que conhece cada atalho, cada telhado, cada rota de escape. Em troca, Damian promete ajudar a resgatar Lola. Não há aperto de mão solene, não há discurso de honra, apenas um acordo silencioso entre dois homens que não têm outra opção. As perseguições pelo B13 mostram que o distrito não é apenas um cenário, mas um organismo vivo. Prédios destruídos, corredores estreitos, becos improvisados e telhados viram ferramentas de sobrevivência. O parkour não é exibicionismo, é necessidade. Cada salto representa a diferença entre viver e morrer.
Leitor se move como alguém que pertence àquele lugar, enquanto Damian, mesmo sendo altamente treinado, precisa se adaptar rapidamente para não ficar para trás. Enquanto avançam, eles descobrem que Taá não age sozinho. Ele mantém o controle do distrito usando o medo e a escassez, mas também está sendo manipulado. A tal bomba se torna um símbolo de poder, algo que ele acredita poder usar como escudo contra o governo. O que Taá não sabe é que, na verdade, ele é apenas mais uma peça descartável em um plano muito maior. Ao mesmo tempo, Lola tenta sobreviver dentro do cativeiro. O filme não transforma ela em uma vítima passiva. Mesmo cercada por violência, ela resiste, provoca e enfrenta seus sequestradores com coragem, deixando claro que a força de Leitor também vem dela. Isso dá ainda mais peso emocional à missão, porque não se trata apenas de ação, mas de laços humanos sendo testados ao extremo. Conforme Damien e Leitor se aproximam do esconderijo da bomba, pequenas fissuras começam a aparecer na narrativa oficial da missão. Informações não batem, ordens são vagas demais e o tempo parece calculado de forma estranha. Damien começa a perceber que não está ali apenas para salvar vidas, mas talvez para legitimar algo muito mais sombrio. Damien finalmente chega até a bomba e, nesse momento, a missão deixa de ser apenas perigosa e passa a ser absurda. Ao analisar o dispositivo, ele percebe algo que não estava nos relatórios oficiais. A bomba foi programada para explodir de qualquer forma. Não existe um verdadeiro plano de desativação. O tempo não está ali para ser vencido, está ali para ser encenado. A missão nunca foi salvar o 13º distrito, mas criar uma narrativa conveniente para justificar o que já estava decidido. Essa revelação muda completamente a postura de Damien. Pela primeira vez, ele entende que não é um herói enviado para impedir uma tragédia, mas uma peça descartável usada para dar legitimidade a um massacre. Se algo desse errado, a culpa cairia sobre os criminosos do distrito. Se desse certo, o governo apareceria como salvador. Em ambos os cenários, os moradores do B13 perderiam. Enquanto isso, Leitor finalmente consegue chegar até Lola. O reencontro dos dois não é exagerado nem melodramático, mas carregado de tensão e alívio contido. Eles não têm tempo para comemorar. A urgência é sobreviver e sair dali antes que tudo vá pelos ares. Nesse ponto, Leitor já não luta apenas pela irmã, mas por todo um distrito que foi condenado sem direito de defesa. O confronto final com Taá deixa claro o quanto ele sempre esteve fora do controle. Ao descobrir que também será descartado, Taá reage com desespero, revelando que o crime organizado dentro do B13 nunca passou de uma ferramenta útil para quem governava do lado de fora. Ele acreditava ter poder, mas era apenas tolerado enquanto servia a um propósito maior. Quando esse propósito acabou, ele se tornou irrelevante. Damien e Leitor, agora plenamente conscientes do plano, tomam a decisão mais perigosa possível: expor a verdade. Em vez de apenas fugir e salvar a própria pele, eles levam a bomba para fora do distrito e a entregam diretamente às autoridades, diante de câmeras e testemunhas. É um movimento ousado, porque força o sistema a se encarar no espelho. Não dá mais para fingir que nada aconteceu. A tentativa de destruir o 13º distrito não era apenas física, mas simbólica. Era a confirmação de que aquelas vidas não importavam. Ao impedir a explosão e tornar o plano público, Damien e Leitor quebram essa lógica, ainda que não a destruam completamente. O desfecho não entrega um final completamente feliz, e isso é proposital. O 13º distrito continua existindo, os muros continuam de pé, e o abandono não desaparece de uma hora para a noite. Mas algo muda. A mentira é exposta, o silêncio é quebrado, e em um mundo construído sobre decisões tomadas à distância, isso já é um ato de rebelião enorme. Damien retorna ao sistema sabendo que jamais poderá enxergá-lo da mesma forma. Leitor permanece no distrito, agora não apenas como sobrevivente, mas como símbolo de resistência. O filme termina deixando claro que a luta não acabou, porque nunca foi só sobre uma bomba. Sempre foi sobre quem tem o direito de existir e quem é considerado descartável. Imagina uma cidade que desistiu de parte de si mesma. Não porque foi destruída por uma guerra ou por um desastre natural, mas porque simplesmente virou problema demais. Agora, imagina que essa parte da cidade foi cercada por muros gigantes, abandonada pelo governo e entregue ao caos. A história se passa em Paris,
Mas não naquela Paris turística, romântica, cheia de luzes e cartões postais. Aqui, estamos em um futuro próximo, onde áreas consideradas perigosas demais foram isoladas. O 13º distrito virou uma terra sem lei, dominada por gangues, tráfico de drogas, violência e abandono total do Estado. A polícia não entra, o governo finge que não vê. Quem mora lá precisa aprender a sobreviver. É nesse cenário vemos dois mundos completamente diferentes que acabam colidindo. De um lado, temos Leitor, um morador do B13 que só quer proteger sua família e impedir que um poderoso traficante continue destruindo tudo ao redor. Do outro, Damian, um policial de elite, especialista em missões suicidas, treinado para entrar onde ninguém mais entra. Antes mesmo de conhecer os personagens, somos apresentados a um futuro próximo em que o governo decidiu resolver a violência, isolando áreas consideradas irrecuperáveis. Muros gigantes são erguidos, policiamento é retirado e os moradores são deixados à própria sorte. O 13º distrito vira um espaço esquecido, onde a lei não entra e onde o poder passa a ser exercido pela força. Quem vive ali não é necessariamente criminoso, mas acaba convivendo diariamente com o crime porque não tem alternativa. É nesse ambiente sufocante que surge Leitor. Ele não é um herói clássico, não usa uniforme, nem faz discursos e nem acredita em salvadores. Leitor é alguém que nasceu ali, conhece o distrito como ninguém e aprendeu desde cedo que sobreviver significa se mover rápido, pensar rápido e nunca confiar totalmente em ninguém. Diferente da maioria, ele ainda acredita que aquele lugar pode ser melhor, ou pelo menos menos dominado pela violência. O grande problema é que essa crença o coloca diretamente na mira de Taha, o traficante que controla o B13 com mão de ferro. Taha não é apenas um bandido comum, ele representa o vazio de poder deixado pelo Estado. Onde o governo se ausentou, ele ocupou. Distribui drogas, impõe regras, pune quem desobedece e mantém todos sob medo constante. Quando Leitor invade seu prédio e destrói um carregamento inteiro de drogas, aquilo não é só um prejuízo financeiro, é um desafio direto à sua autoridade. É Leitor dizendo em alto e bom som que Taha não manda ali. A resposta vem de forma cruel e calculada. Sabendo que Leitor não se dobra facilmente, Taha manda sequestrar Lola, sua irmã. E aqui o filme deixa claro o quanto os laços familiares são tudo o que resta para quem vive no 13º distrito. Lola não é apenas uma refém, ela é a última âncora emocional de Leitor, a pessoa que o mantém humano em meio ao caos. O sequestro não serve apenas como chantagem, mas como forma de quebrar o espírito de alguém que ousou desafiar o sistema imposto pelo crime. Desesperado, Leitor tenta buscar ajuda fora do distrito, acreditando que, mesmo com todo o abandono, a polícia ainda possa fazer alguma coisa. É nesse momento que o filme escancara outra camada de podridão. Ao invés de proteção, ele encontra corrupção, descaso e traição. Policiais aceitam suborno, fingem ajudar e, no momento decisivo, abandonam Leitor à própria sorte. Ele leva um tiro e é jogado como lixo em uma prisão de segurança máxima, enquanto Taha continua livre, intocado, governando o 13º distrito. Esse momento é fundamental para entender quem Leitor se torna dali em diante. A queda não é apenas física, é simbólica. Ele percebe que não pode confiar nem no crime, nem no Estado. Ambos falharam, ambos usam o distrito como algo descartável. Enquanto isso, Lola permanece presa, cercada de violência, contando os dias para algo que pode nunca acontecer. Para conseguir entrar no distrito, Damian é preso de propósito e lançado para dentro do B13 como se fosse mais um detento descartável. Essa escolha já diz muito sobre como o sistema enxerga aquele lugar. Quem entra ali não deveria sair. Assim que chega, Damian percebe rapidamente que aquele ambiente não funciona com as mesmas regras do lado de fora. Não há patrulhas, não há socorro, não há negociação. A sobrevivência depende de respeito, força e inteligência. É nesse ponto que os caminhos de Damian e Leitor finalmente se cruzam. O encontro não é amistoso. Leitor vê Damian como mais um representante do sistema que o traiu, enquanto Damian enxerga Leitor apenas como um obstáculo potencial à missão. A tensão entre os dois é constante, mas o filme é inteligente ao mostrar que ambos são, de certa forma, produtos do mesmo abandono.
Um foi criado dentro do caos, o outro foi treinado para enfrentá-lo, sem questionar. A aliança entre eles nasce não da confiança, mas da necessidade. Damian precisa se mover rápido pelo distrito, e Leitor é o único que conhece cada atalho, cada telhado, cada rota de escape. Em troca, Damian promete ajudar a resgatar Lola. Não há aperto de mão solene, não há discurso de honra, apenas um acordo silencioso entre dois homens que não têm outra opção. As perseguições pelo B13 mostram que o distrito não é apenas um cenário, mas um organismo vivo. Prédios destruídos, corredores estreitos, becos improvisados e telhados viram ferramentas de sobrevivência. O parkour não é exibicionismo, é necessidade. Cada salto representa a diferença entre viver e morrer. Leitor se move como alguém que pertence àquele lugar, enquanto Damian, mesmo sendo altamente treinado, precisa se adaptar rapidamente para não ficar para trás. Enquanto avançam, eles descobrem que Taá não age sozinho. Ele mantém o controle do distrito usando o medo e a escassez, mas também está sendo manipulado. A tal bomba se torna um símbolo de poder, algo que ele acredita poder usar como escudo contra o governo. O que Taá não sabe é que, na verdade, ele é apenas mais uma peça descartável em um plano muito maior. Ao mesmo tempo, Lola tenta sobreviver dentro do cativeiro. O filme não transforma ela em uma vítima passiva. Mesmo cercada por violência, ela resiste, provoca e enfrenta seus sequestradores com coragem, deixando claro que a força de Leitor também vem dela. Isso dá ainda mais peso emocional à missão, porque não se trata apenas de ação, mas de laços humanos sendo testados ao extremo. Conforme Damien e Leitor se aproximam do esconderijo da bomba, pequenas fissuras começam a aparecer na narrativa oficial da missão. Informações não batem, ordens são vagas demais e o tempo parece calculado de forma estranha. Damien começa a perceber que não está ali apenas para salvar vidas, mas talvez para legitimar algo muito mais sombrio. Damien finalmente chega até a bomba e, nesse momento, a missão deixa de ser apenas perigosa e passa a ser absurda. Ao analisar o dispositivo, ele percebe algo que não estava nos relatórios oficiais. A bomba foi programada para explodir de qualquer forma. Não existe um verdadeiro plano de desativação. O tempo não está ali para ser vencido, está ali para ser encenado. A missão nunca foi salvar o 13º distrito, mas criar uma narrativa conveniente para justificar o que já estava decidido. Essa revelação muda completamente a postura de Damien. Pela primeira vez, ele entende que não é um herói enviado para impedir uma tragédia, mas uma peça descartável usada para dar legitimidade a um massacre. Se algo desse errado, a culpa cairia sobre os criminosos do distrito. Se desse certo, o governo apareceria como salvador. Em ambos os cenários, os moradores do B13 perderiam. Enquanto isso, Leitor finalmente consegue chegar até Lola. O reencontro dos dois não é exagerado nem melodramático, mas carregado de tensão e alívio contido. Eles não têm tempo para comemorar. A urgência é sobreviver e sair dali antes que tudo vá pelos ares. Nesse ponto, Leitor já não luta apenas pela irmã, mas por todo um distrito que foi condenado sem direito de defesa. O confronto final com Taá deixa claro o quanto ele sempre esteve fora do controle. Ao descobrir que também será descartado, Taá reage com desespero, revelando que o crime organizado dentro do B13 nunca passou de uma ferramenta útil para quem governava do lado de fora. Ele acreditava ter poder, mas era apenas tolerado enquanto servia a um propósito maior. Quando esse propósito acabou, ele se tornou irrelevante. Damien e Leitor, agora plenamente conscientes do plano, tomam a decisão mais perigosa possível: expor a verdade. Em vez de apenas fugir e salvar a própria pele, eles levam a bomba para fora do distrito e a entregam diretamente às autoridades, diante de câmeras e testemunhas. É um movimento ousado, porque força o sistema a se encarar no espelho. Não dá mais para fingir que nada aconteceu. A tentativa de destruir o 13º distrito não era apenas física, mas simbólica. Era a confirmação de que aquelas vidas não importavam. Ao impedir a explosão e tornar o plano público, Damien e Leitor quebram essa lógica, ainda que não a destruam completamente. O desfecho não entrega um final completamente feliz, e isso é proposital. O 13º distrito continua existindo, os muros continuam de pé, e o abandono não desaparece de uma hora para a noite. Mas algo muda. A mentira é exposta, o silêncio é quebrado,
E em um mundo construído sobre decisões tomadas à distância, isso já é um ato de rebelião enorme. Damien retorna ao sistema sabendo que jamais poderá enxergá-lo da mesma forma. Leitô permanece no distrito, agora não apenas como sobrevivente, mas como símbolo de resistência. O filme termina deixando claro que a luta não acabou, porque nunca foi só sobre uma bomba. Sempre foi sobre quem tem o direito de existir e quem é considerado descartável. Imagina uma cidade que desistiu de parte de si mesma. Não porque foi destruída por uma guerra ou por um desastre natural, mas porque simplesmente virou problema demais. Agora, imagina que essa parte da cidade foi cercada por muros gigantes, abandonada pelo governo e entregue ao caos. A história se passa em Paris, mas não naquela Paris turística, romântica, cheia de luzes e cartões postais. Aqui, estamos em um futuro próximo, onde áreas consideradas perigosas demais foram isoladas. O 13º distrito virou uma terra sem lei, dominada por gangues, tráfico de drogas, violência e abandono total do Estado. A polícia não entra, o governo finge que não vê. Quem mora lá precisa aprender a sobreviver. É nesse cenário vemos dois mundos completamente diferentes que acabam colidindo. De um lado, temos Leitô, um morador do B13 que só quer proteger sua família e impedir que um poderoso traficante continue destruindo tudo ao redor. Do outro, Damien, um policial de elite, especialista em missões suicidas, treinado para entrar onde ninguém mais entra. Antes mesmo de conhecer os personagens, somos apresentados a um futuro próximo em que o governo decidiu resolver a violência, isolando áreas consideradas irrecuperáveis. Muros gigantes são erguidos, policiamento é retirado e os moradores são deixados à própria sorte. O 13º distrito vira um espaço esquecido, onde a lei não entra e onde o poder passa a ser exercido pela força. Quem vive ali não é necessariamente criminoso, mas acaba convivendo diariamente com o crime porque não tem alternativa. É nesse ambiente sufocante que surge Leitô. Ele não é um herói clássico, não usa uniforme, nem faz discursos e nem acredita em salvadores. Leitô é alguém que nasceu ali, conhece o distrito como ninguém e aprendeu desde cedo que sobreviver significa se mover rápido, pensar rápido e nunca confiar totalmente em ninguém. Diferente da maioria, ele ainda acredita que aquele lugar pode ser melhor, ou pelo menos menos dominado pela violência. O grande problema é que essa crença o coloca diretamente na mira de Taha, o traficante que controla o B13 com mão de ferro. Taha não é apenas um bandido comum, ele representa o vazio de poder deixado pelo Estado. Onde o governo se ausentou, ele ocupou. Distribui drogas, impõe regras, pune quem desobedece e mantém todos sob medo constante. Quando Leitô invade seu prédio e destrói um carregamento inteiro de drogas, aquilo não é só um prejuízo financeiro, é um desafio direto à sua autoridade. É Leitô dizendo em alto e bom som que Taha não manda ali. A resposta vem de forma cruel e calculada. Sabendo que Leitô não se dobra facilmente, Taha manda sequestrar Lola, sua irmã. E aqui o filme deixa claro o quanto os laços familiares são tudo o que resta para quem vive no 13º distrito. Lola não é apenas uma refém, ela é a última âncora emocional de Leitô, a pessoa que o mantém humano em meio ao caos. O sequestro não serve apenas como chantagem, mas como forma de quebrar o espírito de alguém que ousou desafiar o sistema imposto pelo crime. Desesperado, Leitô tenta buscar ajuda fora do distrito, acreditando que, mesmo com todo o abandono, a polícia ainda possa fazer alguma coisa. É nesse momento que o filme escancara outra camada de podridão. Ao invés de proteção, ele encontra corrupção, descaso e traição. Policiais aceitam suborno, fingem ajudar e, no momento decisivo, abandonam Leitô à própria sorte. Ele leva um tiro e é jogado como lixo em uma prisão de segurança máxima, enquanto Taha continua livre, intocado, governando o 13º distrito. Esse momento é fundamental para entender quem Leitô se torna dali em diante. A queda não é apenas física, é simbólica. Ele percebe que não pode confiar nem no crime, nem no Estado. Ambos falharam. Ambos usam o distrito como algo descartável. Enquanto isso, Lola permanece presa, cercada de violência, contando os dias para algo que pode nunca acontecer.
Para conseguir entrar no distrito, Damian é preso de propósito e lançado para dentro do B13 como se fosse mais um detento descartável. Essa escolha já diz muito sobre como o sistema enxerga aquele lugar. Quem entra ali não deveria sair. Assim que chega, Damian percebe rapidamente que aquele ambiente não funciona com as mesmas regras do lado de fora. Não há patrulhas, não há socorro, não há negociação. A sobrevivência depende de respeito, força e inteligência. É nesse ponto que os caminhos de Damian e Leitor finalmente se cruzam. O encontro não é amistoso. Leitor vê Damian como mais um representante do sistema que o traiu, enquanto Damian enxerga Leitor apenas como um obstáculo potencial à missão. A tensão entre os dois é constante, mas o filme é inteligente ao mostrar que ambos são, de certa forma, produtos do mesmo abandono. Um foi criado dentro do caos, o outro foi treinado para enfrentá-lo, sem questionar. A aliança entre eles nasce não da confiança, mas da necessidade. Damian precisa se mover rápido pelo distrito, e Leitor é o único que conhece cada atalho, cada telhado, cada rota de escape. Em troca, Damian promete ajudar a resgatar Lola. Não há aperto de mão solene, não há discurso de honra, apenas um acordo silencioso entre dois homens que não têm outra opção. As perseguições pelo B13 mostram que o distrito não é apenas um cenário, mas um organismo vivo. Prédios destruídos, corredores estreitos, becos improvisados e telhados viram ferramentas de sobrevivência. O parkour não é exibicionismo, é necessidade. Cada salto representa a diferença entre viver e morrer. Leitor se move como alguém que pertence àquele lugar, enquanto Damian, mesmo sendo altamente treinado, precisa se adaptar rapidamente para não ficar para trás. Enquanto avançam, eles descobrem que Taá não age sozinho. Ele mantém o controle do distrito usando o medo e a escassez, mas também está sendo manipulado. A tal bomba se torna um símbolo de poder, algo que ele acredita poder usar como escudo contra o governo. O que Taá não sabe é que, na verdade, ele é apenas mais uma peça descartável em um plano muito maior. Ao mesmo tempo, Lola tenta sobreviver dentro do cativeiro. O filme não transforma ela em uma vítima passiva. Mesmo cercada por violência, ela resiste, provoca e enfrenta seus sequestradores com coragem, deixando claro que a força de Leitor também vem dela. Isso dá ainda mais peso emocional à missão, porque não se trata apenas de ação, mas de laços humanos sendo testados ao extremo. Conforme Damian e Leitor se aproximam do esconderijo da bomba, pequenas fissuras começam a aparecer na narrativa oficial da missão. Informações não batem, ordens são vagas demais e o tempo parece calculado de forma estranha. Damian começa a perceber que não está ali apenas para salvar vidas, mas talvez para legitimar algo muito mais sombrio. Damian finalmente chega até a bomba e, nesse momento, a missão deixa de ser apenas perigosa e passa a ser absurda. Ao analisar o dispositivo, ele percebe algo que não estava nos relatórios oficiais. A bomba foi programada para explodir de qualquer forma. Não existe um verdadeiro plano de desativação. O tempo não está ali para ser vencido, está ali para ser encenado. A missão nunca foi salvar o 13º distrito, mas criar uma narrativa conveniente para justificar o que já estava decidido. Essa revelação muda completamente a postura de Damian. Pela primeira vez, ele entende que não é um herói enviado para impedir uma tragédia, mas uma peça descartável usada para dar legitimidade a um massacre. Se algo desse errado, a culpa cairia sobre os criminosos do distrito. Se desse certo, o governo apareceria como salvador. Em ambos os cenários, os moradores do B13 perderiam. Enquanto isso, Leitor finalmente consegue chegar até Lola. O reencontro dos dois não é exagerado nem melodramático, mas carregado de tensão e alívio contido. Eles não têm tempo para comemorar. A urgência é sobreviver e sair dali antes que tudo vá pelos ares. Nesse ponto, Leitor já não luta apenas pela irmã, mas por todo um distrito que foi condenado sem direito de defesa. O confronto final com Taá deixa claro o quanto ele sempre esteve fora do controle. Ao descobrir que também será descartado, Taá reage com desespero, revelando que o crime organizado dentro do B13 nunca passou de uma ferramenta útil para quem governava do lado de fora. Ele acreditava ter poder, mas era apenas tolerado enquanto servia a um propósito maior. Quando esse propósito acabou, ele se tornou irrelevante. Damian e Leitor, agora plenamente conscientes do plano, tomam a decisão mais perigosa possível.
expor a verdade. Em vez de apenas fugir e salvar a própria pele, eles levam a bomba para fora do distrito e a entregam diretamente às autoridades, diante de câmeras e testemunhas. É um movimento ousado, porque força o sistema a se encarar no espelho. Não dá mais para fingir que nada aconteceu. A tentativa de destruir o 13º distrito não era apenas física, mas simbólica. Era a confirmação de que aquelas vidas não importavam. Ao impedir a explosão e tornar o plano público, Damien e Leiteau quebram essa lógica, ainda que não a destruam completamente. O desfecho não entrega um final completamente feliz, e isso é proposital. O 13º distrito continua existindo, os muros continuam de pé, e o abandono não desaparece de uma hora para a noite. Mas algo muda. A mentira é exposta, o silêncio é quebrado, e em um mundo construído sobre decisões tomadas à distância, isso já é um ato de rebelião enorme. Damien retorna ao sistema sabendo que jamais poderá enxergá-lo da mesma forma. Leiteau permanece no distrito, agora não apenas como sobrevivente, mas como símbolo de resistência. O filme termina deixando claro que a luta não acabou, porque nunca foi só sobre uma bomba. Sempre foi sobre quem tem o direito de existir e quem é considerado descartável. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.